graça sobre graça recebi, esse louvor diz. Quando atraído me encontrei. Nós hoje vamos falar sobre o livro de Isaías, estamos dando continuidade, capítulo 61, fala sobre essa graça. Essa graça que nos alcançou, nós vamos falar sobre ele hoje. Isaías 61, continuidade do nosso devocional. O amor de Deus, logo eu. Você pode pensar assim? Logo eu, tão fraco e tão devedor. No livro de Isaías, ontem eu estava meditando sobre ele, é a nossa sequência, né, de estudos. E a gente vê que o capítulo 61 é das profecias mais marcantes, gente, de todo o livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Essa profecia foi 700 anos antes de Cristo, já declarando que ele viria, né? E depois o próprio Cristo leu essa profecia. A gente vai ver isso aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a todos que chegaram. Graça sobre graça recebi. Amém? Você pode dizer isso? Obrigada, Jesus, por essa graça tão poderosa, né? Deixa eu ver quem está chegando aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Bem-vinda, bem-vinda, Isabela, tá aqui. Deixa eu ver quem mais. Bem-vinda, gente. Francisca, seja bem-vinda. Eliette, estamos no nosso devocional no livro de Isaías. Se você quiser assistir os outros capítulos, né, os outros livros, você pode entrar no meu canal do YouTube. Inclusive, se inscreve lá, hein, gente. Se inscreve nesse canal do YouTube, porque lá tá todas as nossas mensagens, eu coloco lá. Todos os capítulos que nós estudamos, de Gênesis até agora, tá? Tá tudo lá. Patrícia Souto, seja bem-vinda. Bom dia, Regilane. Eita glória. Gente, nós estamos numa sala de oração agora com uma programação fixa todos os dias na virada do dia, tá? A oração da virada do dia, às 17h50. Então tá tendo testemunhos, tá tendo tanta palavra dentro do nosso grupo do WhatsApp. Deus está movimentando, um mover muito grande, né? Regilane, bom dia, gente. Cris, seja bem-vinda. Todas vocês que estão chegando. Então, se você quer participar do nosso grupo de intercessão, nós somos um ministério online de intercessão. Você precisa tocar na minha bio e chamar o suporte, pedir a ela para poder colocar você lá nesse grupo. E nós oramos lá todos os dias, tá? Agora a programação, ela tá direto. Todos os dias tem oração, tem intercessoras orando, clamando, tem uma palavra que é liberada nesse dia. Todos os dias, é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor libera uma palavra. Bom dia, minhas queridas. Hoje estamos no devocional, no livro de Isaías 61, uma das maiores profecias que a Bíblia tem, né? Então, capítulo 61, quero que vocês abrem aí. E vamos fazer uma meditação. Hoje a gente vai fechar o livro de Isaías. Ele vai até o 66, mas a gente tira alguns capítulos, né, para estar assim meditando junto aqui. E os restantes a gente vai lendo em casa. E quinta-feira nós vamos começar com Ezequiel. Então, gente, dá uma olhadinha nos outros capítulos que está salvo lá no nosso canal do YouTube. Sempre libera uma palavra rema lá, através desses capítulos. Está sendo assim incrível. Então, bom dia, deixa eu tomar um cafezinho. Você já tomou seu café hoje, ó? Então você toma o café da manhã comigo. Deixa eu orar pra gente começar. Bom dia, Eliette. Deus, obrigado pela oportunidade que a gente tem de estar aqui através desse equipamento, poder conectar com pessoas de vários lugares, Pai. Isso é um privilégio para nós nessa geração. Eu quero te louvar, Pai, te agradecer, a gente poder compartilhar a palavra junto. Senhor, eu te louvo por essa grande oportunidade
Abençoa, Senhor, o dia de hoje. Já toma todas as nossas irmãs, Senhor, que estão entrando aqui nas tuas mãos. Senhor, fala com elas através dessa palavra hoje, Senhor. Talvez ela precise ouvir uma palavra liberada, Senhor. Que eu seja esse canal, Senhor, através do conhecimento da tua palavra, para poder trazer, Senhor, essa resposta. Em nome de Jesus, fica conosco, guarda, Senhor, esse equipamento, protege no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente? Deixa eu ver aqui mais quem está chegando. Cris, Patrícia. Deus abençoe a vida de vocês. Vai compartilhando essa live. Bom, capítulo 61, quando você com certeza já ouviu essa palavra, né? E eu quero trazer algo aqui diferente, especial para você, mais detalhes sobre esse capítulo, né? Mas ele diz sobre o ano da bondade do Senhor. Vamos entender isso, né? Aqui uma profecia que foi liberada 700 anos antes de Cristo. Já estava falando dele, tá? Então, ó, o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Então aqui Isaías não estava falando para ele está profetizando que nessa época, quando Jesus fosse abrir o livro, ele ia usar esta palavra, né? Então, preste atenção. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Olha qual é a missão. Aqui eu quero falar sobre missão hoje de nós cristãos, porque essa foi a missão de Jesus. Aqui começa o seu evangelho, aqui começa o ministério de Jesus. Com o coração, ele veio para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos. E quem são esses cativos aqui? A gente não vê no ministério de Jesus ele libertando presos de cadeias físicas. Você não vê. Ele liberta cativos e oprimidos, pessoas que estão opressas, né? Libertação das trevas aos prisioneiros, ou seja, quem está em trevas, ele está libertando. Para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes, dar todos os que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinza. Então vamos entender esse capítulo de uma forma mais prática, né? Então foi escrito cerca de 700 anos antes de Cristo, em um tempo de crise espiritual. Isso aqui foi escrito, tá? Era também uma crise moral que estava em Judá. O povo, ele havia se afastado de Deus. Então a gente vê que nos dias de hoje não é diferente, né? Mas essa profecia traz um contexto de que o povo estava se afastando de Deus, abandonando a aliança. Lembra que Deus tirou eles do Egito, né? Do tempo de escravidão, fez uma aliança com eles. Agora esse povo está se afastando e abandonando a aliança. E estava vindo sobre opressão, idolatria e desânimo. Esse era o cenário da época dessa profecia aqui, tá? Então a nação, ela havia sofrido, ou seja, estava prestes a sofrer o cativeiro babilônico. E o sentimento geral era de ruína e de desesperança. Então aí nesse cenário, o profeta Isaías está ali profetizando, trazendo toda a explicação para eles, despertando o povo. Gente, hoje não é diferente não, tá? Nós vemos tantos profetas, hoje tem tantos pregadores da palavra genuína que está na internet pregando, falando, por causa do cenário que está, né? Tem vozes proféticas. E aí a gente vai ver o que aconteceu. Nesse cenário, Deus levanta Isaías com uma palavra de restauração futura, anunciando: ainda haverá libertação, um ungido virá. Ele está profetizando de Jesus, ó. Um ungido virá, ele trará o favor do Senhor. Lindo isso, né? Mas eles, né, nem imaginavam, né, que isso aconteceria tanto tempo depois, né? Um ungido virá e ele trará o favor do Senhor sobre o seu povo. Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, fala na primeira pessoa, como se fosse o próprio Messias dizendo. Isso mostra que Isaías estava profetizando o mistério de Cristo com detalhes surpreendentes, séculos antes de Jesus nascer, gente.
Então, a gente já tem a promessa. Agora é o cumprimento profético de Jesus, né? Cerca de 700 anos depois, Jesus entra na sinagoga. Agora lá em Lucas, se você for lá em Lucas, você vai ver Jesus entrando agora na sinagoga e eles liam, né? Eles faziam leitura dos escritos, dos manuscritos, dos escritos que tinham na época, né? E Jesus vai exatamente aonde? Nos escritos de Isaías. Porque, gente, ele sempre existiu. Jesus já existia. Ele é o Deus encarnado. E isso mostra pra gente que toda a nossa história está no controle de Deus. Deus já sabe de todas as coisas. Ele só quer que você e eu andemos em obediência. Porque tem promessas para mim, tem promessa para você. Então agora no capítulo Lucas 4, ele entra na sinagoga para poder, como de costume, né? Jesus congregava, né, gente? Então ele entrava, deixa eu ler aqui para vocês. Lucas no capítulo 4, ele acaba de passar por uma tentação aqui, a tentação de Jesus. E quando vai para o capítulo 18, aqui mostra Jesus é rejeitado em Nazaré. E agora ele entra na sinagoga. E ele fala aqui, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga como era seu costume. Então quero até chamar a atenção aqui, ó. Jesus tinha costume de congregar, estava junto com o povo. Ó. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, liberdade aos oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Então ele fecha o livro, põe o livro assim na mesa, ele fecha o livro e diz assim, devolveu, ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer: hoje cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos falaram bem dele e estavam admirados. Hoje se cumpre o que eu estou lendo aqui. Chegou o tempo, o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, né? Então, naquele momento Jesus se revela como um ungido anunciado por Isaías. O ano aceitável do Senhor começa ali. O tempo da graça. Aleluia. O tempo do favor. O tempo em que a porta da restauração é aberta. Glória a Jesus. Ou seja, Isaías profetizou a promessa e Jesus cumpriu. O que era esperança em Isaías tornou-se realidade em Cristo. Então, o capítulo 61, ele descreve a missão do Messias. E eu vou trazer aqui algumas aplicações, eu estou trazendo um contexto para vocês, tá? E por meio do Espírito Santo, a missão da igreja hoje. Qual é a missão da igreja hoje? Eu quero que você aprenda sobre isso. Quero que você entenda sobre qual é a missão da igreja hoje. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. A unção, grave isso aí que eu vou falar para você. A unção é o capacitar de Deus para uma missão espiritual. A unção é um capacitar de Deus para uma missão espiritual. Jesus foi ungido para curar, para libertar e restaurar. Essa é a missão. Curar, libertar e restaurar. E quando ele envia o Espírito Santo sobre nós, essa mesma unção é estendida ao seu povo. Então você não foi chamado para ficar só lá no culto adorando. Não. Ali é um momento só. Mas a nossa missão é muito maior. É a missão de curar, libertar e restaurar. Como? A gente vai ver isso aqui, tá? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo.
Então, eu e você, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, a gente recebe uma unção. Mantalita, nunca ouvi falar isso aí. Você recebe uma capacitação de Deus para você ser cura, para você ser uma voz de libertação, para você andar nos lugares e você fazer a diferença. Essa é a missão da igreja. E eu não estou dizendo aqui de performance. Eu não sou a boa pregadora. Não, a sua vida é uma missão. Eu recebi uma capacitação do Senhor quando eu aceito Jesus como meu Salvador. Agora eu vou desenvolvendo através do conhecimento, da busca em Deus, né, do jejum, da oração, da leitura, na busca do conhecimento. Eu vou melhorando o meu estado, né, de unção que eu recebi. Eu recebi a unção igual Davi. Davi recebeu a unção, foi ungido rei. E daí? Naquele mesmo momento ele recebeu a unção, ele já foi exercer o chamado? Não. Ele continuou. Chegou o momento certo dele exercer. Então, eu e você recebemos essa capacitação não para ficar com nós mesmos, mas é para a gente produzir fruto, tá? Nós, como intercessores, nós somos capacitantes. Nós somos participantes dessa unção, tá? O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós, para levar consolo, libertação, onde há cativeiro. Eu acabei de falar aqui. E quando o versículo 2 fala assim, para proclamar o ano aceitável do Senhor, né? O ano aceitável representa o tempo da graça e do favor de Deus. É uma alusão que está sendo feita ao ano do jubileu, né? Quando as dívidas eram canceladas, né? Quando os cativos eram libertos, as terras eram restauradas. Em Cristo, gente, em Cristo agora, esse jubileu se cumpre de que forma, Thalita? Espiritualmente. O jubileu se cumpre de forma espiritual. Tudo que o inimigo roubou, o Senhor pode restaurar. Entende? Então, através da unção que você recebeu em Cristo Jesus. Jesus, ele parou de ler o texto antes da parte que fala da vingança do nosso Deus. Ele parou ali, né? Porque a graça veio antes do juízo. Deus mandou a graça, que foi Jesus. Hoje vivemos o tempo do favor, o tempo em que Deus chama e restaura antes do tempo do juízo final. Todos nós sabemos que haverá um juízo. Quem é cristão, quem lê Bíblia, quem tem compromisso com o Evangelho sabe disso. Mas hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, o favor de Deus. Você pode orar, você pode clamar, você pode falar com Ele, você pode entrar no átrio, no Santo dos Santos, Senhor. Tem formas de você fazer isso. O véu do tempo foi rasgado. Então, ele fala também que a consolar todos os que choram e dar coroa em vez de cinza. O que ele quer falar com isso aqui? A unção não apenas tira o sofrimento, ela transforma. Então, consolar todos que choram e dar coroa em vez de cinza. Então, Deus, ele veio, a unção, ela veio com o propósito de tirar a gente do sofrimento. Mas não ficar só aí, mas ela de transformar. Há uma troca, gente, divina. Cinza por coroa, quer dizer o que? Honra. Deus te tira do laço da lamaçal e te coloca num lugar e te coroa. E te abençoa. Ele te tira de um lugar de pranto e derrama sobre você um óleo de alegria. O espírito angustiado, ele passa agora a vestes de louvor. Você passa agora a glorificar ao Senhor. O Salmo 30, 11 diz assim: converteste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Quantos aqui estavam num lugar como esse e ao aceitar Jesus você viveu esse tempo, essa experiência de alegria? Fala pra mim aí, fala eu, escreve aí eu, Thalita. Hoje eu estou no tempo de alegria. Ele trocou um espírito angustiado que eu tinha por uma veste de louvor. Fala assim, eu. Deixa eu ver aqui. Gente, só quem viveu sabe o que é estar na escuridão, estar nas trevas. Quando ele tem essa experiência com Jesus e recebe essa unção que vem de Jesus, há um novo viver. Não está isento de luta, mas há uma alegria. Olha quando as pessoas estão falando. Há uma alegria em servir a Cristo.
há uma alegria. Tem esperança amanhã. Não é uma coisa assim que você não sabe, você sabe que algo Deus vai fazer. Essa é a obra do Espírito Santo. Onde há ruína, ele planta beleza. Onde há desânimo, ele reacende propósito. É isso. Nosso Deus é poderoso. Então, Deus não apenas cura, ele restaura a identidade e o valor. Ele restaura a identidade e o valor. Eu lembrei daquela cena que a gente até, no nosso período de jejum, nós trabalhamos vários temas, né? Pra gente ir se fortalecendo ali. E eu lembro daquela mulher samaritana. Ele restaurou a identidade e o valor daquela mulher. Ela estava angustiada, amargurada. Quem lembra disso aqui que estava comigo? Ela estava angustiada, amargurada. E quando ela tem um encontro com Jesus naquele poço, e ele revela a situação dela, o estado dela, e derrama sobre ela uma palavra profética, aquela mulher sai saltando de alegria e começa a falar do amor de Jesus, né? Aqueles que foram curados e libertos se tornam firmes e frutíferos. O carvalho é símbolo de força e estabilidade. Então o propósito da unção é o que, gente? É nos enraizar no reino, para que não sejamos abalados pelas tempestades, tá? Deus não quer apenas te libertar. Presta atenção aqui. Ele quer te tornar uma coluna. Ele quer te tornar uma referência, um sinal de justiça dele na terra, tá? Então, grave, eu vou repetir isso aqui para você. Deus não quer apenas te libertar. Thalita, eu sou liberta, tá? Amém. Agora ele quer te tornar uma coluna, uma referência e um sinal de justiça dele na terra. O versículo 4 fala sobre edificarão os lugares antigamente assolados. Os restaurados, né? Eles tornam-se restauradores. É ou não é, gente? Por exemplo, eu quando passei por restauração, né, eu conto nos meus testemunhos, sou 40 anos, praticamente nasci na igreja. Nasci na igreja, né? Nunca me desviei, nunca fui pro mundo, nunca vivei. Não, pecado, sim, claro, todos nós pecamos. Porém, quando eu recebi uma restauração, uma libertação, que é um processo de santificação, qual é a nossa reação? É querer proclamar isso que a gente viveu. É ou não é, gente? A gente não consegue se esconder, porque isso sai, pelos poros. Eu converso com as pessoas sobre restauração, sobre libertação, sobre a importância de viver nesse lugar. Então, restaurados tornam-se restauradores. O mover de Isaías 61 não termina em consolo, mas em reconstrução, se você ler o texto. Se a gente volta um pouquinho, lá em Isaías 58, 12, diz: os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Então, existe uma reconstrução após uma restauração. Eu não posso ficar apenas experimentei. Não tem como você experimentar algo e não sair pulando e saltando de alegria. É ou não é? Deixa eu olhar aqui para vocês. Não é? Não tem como você viver uma experiência de: Thalita, eu não estou vivendo isso, eu não estou sentindo isso. Busque em Deus, vê o que está acontecendo. Senhor, eu quero viver uma restauração na minha alma. Eu quero viver uma restauração na minha casa. Eu quero viver uma restauração aqui, contigo, na minha identidade. Nós, no Ministério Vida Plena, trazemos sempre ensino, estudo. Nós temos uma sala de oração que oramos todos os dias com mulheres intercessoras. Recentemente fizemos o jejum do Yom Kippur, onde foi um tempo assim estrondoso na nossa vida. Foi um tempo de quebrantamento, foi um tempo de renúncia, é um tempo de humilhação. E os testemunhos que vão chegando, gente, porque o maior milagre,
Ó, acontece em mim, acontece em você. Ele acontece aqui dentro para ir para fora. Não tem como a gente fazer um trabalho, ser uma bênção, se não houver uma transformação, vai ficar mecânico. Não vai ser genuíno. Você não consegue transformar outras pessoas se você não estiver vivendo essa transformação. Se eu não estiver vivendo genuinamente uma transformação, eu não transmito isso no meu dia a dia. É superficial. É superficial. Então eu preciso entender que isso aí, Rita, você está vivendo dia após dia essa restauração. É uma caminhada, é um processo. Olha para trás, vê o que você já viveu, já mudou em você. Só em você comunicar isso, né? Então a libertação que você vive hoje é semente para a restauração de muitos amanhã. E eu não estou falando de você ter uma plataforma para você estar pregando, para você estar... Não, eu estou falando no dia a dia. As pessoas que você encontrar, que Deus colocar na sua frente, amigos, familiares, filhos, vão viver isso. Então, a libertação que você vive hoje é semente para a restauração de muitos amanhã. Deus levanta intercessores que reconstroem muros espirituais e restauram famílias e territórios, tá? Vão ter opositores? Vai, claro. Neemias foi reconstruir os muros. Tinha Sambalate, tinha Tobias. Mas quanta gente foi beneficiada pelaquela construção do muro. Para de olhar somente para os opositores. Olha para aqueles que Deus tem colocado na sua frente, que está precisando de você. Tá? Não dê ouvido e nem dê a sua energia para aqueles que não querem somar, que só querem espalhar. Mas olha para frente, tá? Busque em Deus essa capacitação. Quando ele fala que viver um ano aceitável do Senhor, o ano aceitável não é um ano de calendário, tá? É um tempo espiritual. Agora o ano aceitável do Senhor é um tempo espiritual que está acontecendo agora. É o tempo em que a graça de Deus está ativa sobre a terra, chamando todos à restauração. Essa é a boa notícia. Esse tempo ainda está aberto. Meu Deus, nós ainda estamos vivendo esse tempo. Ele começou em Jesus, lá em Lucas 4, quando ele falou assim: hoje está se cumprindo esta palavra em mim. Então, o ano aceitável é a boa notícia. Esse tempo ainda está aberto, ainda há favor, ainda há libertação, ainda há restauração, ainda há unção para restaurar o que o inimigo destruiu. Ainda há, porque haverá um tempo que não mais viveremos. Aí é o tempo do juízo. Então nós estamos vivendo um tempo de favor de Deus ainda, de libertação. Mas o ano aceitável também traz responsabilidade espiritual, porque é tempo também de responder à unção. É tempo de assumir o chamado. É tempo de andar em autoridade, libertando, curando, proclamando o favor de Deus. Então, a unção que você recebeu, tá? Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, essa unção foi passada para a igreja, que ele falou: está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim para curar, restaurar. Jesus volta ao céu, o Espírito agora vem, e ele fala: eu vou fazer morada, para que vocês continuem com essa unção, tá? Então, não pensa assim: ah, Thalita, eu não tenho uma performance para poder viver essa unção. Não, não. É do teu jeito. É a maneira como Deus te chamou. É só você ser você, abrir a sua boca, ser um testemunho vivo do Senhor, tá? É tempo de andar em autoridade, libertando, curando, proclamando o favor de Deus. Por isso esse ministério Vida Plena, ele foi levantado para eu proclamar libertação. A libertação é um processo. A libertação, ela começa dentro de nós. A libertação, ela começa quando eu reconheço, eu confesso e deixo, e alcanço a misericórdia. Então aqui eu vou ensinando isso, aqui eu vou trazendo um ensino, capacitação, para você viver essa unção na sua plenitude. Por isso
Ministério Vida Plena, para você viver a plenitude em Cristo Jesus, tá? E viver plenitude, preste atenção, não é isento de sofrimento, de luta, de prova, não. É você viver essa plenitude, apesar de todas essas coisas. Eu sou livre em Cristo Jesus. Então, eu dei um exemplo aqui, está lá em João 4, né, da mulher samaritana. Ela encontrou libertação e se tornou mensageira. Aquela mulher saiu saltando de alegria. Venha ouvir o homem que falou tudo da minha vida. Venha ouvir. Ela saiu salteando de alegria. Nós vemos também um exemplo de Pedro. Pedro foi restaurado após negar Jesus e se tornou líder e apóstolo. Lembra? Jesus falou assim, ó, hoje mesmo você vai me negar. E ele ficou muito mal. Mas quando Jesus é ressurreto, tem um encontro com ele, restaura ele, e ele se torna um dos grandes líderes da sua atualidade, né? E o outro exemplo que eu posso trazer somos nós, restaurados para restaurar, curados para curar, levantados para levantar outros. Então você precisa entender que existe uma responsabilidade tua como igreja, tá? E eu não estou falando de performance, estou falando do mínimo que você pode viver. Muitas vezes a gente não dá porque a gente não viveu ainda e não recebeu ainda e não compreendeu ainda esse propósito. Então nós precisamos ser restaurados para restaurar, curados para curar, levantados para levantar outros, né? E eu fico maravilhada em entender que o Espírito Santo, ele continua falando em nós, tá? Ele continua tratando a gente. Esse capítulo de 61, ele traz uma palavra central, que eu e você precisamos tomar posse dessa unção, tá? O mundo que ainda não encontrou, ainda não aceitou o Evangelho, o plano da salvação, ele não tem essa unção. A unção está sobre aquele que decidiu Jesus na sua vida, a ser fiel, a andar nos caminhos do Senhor. Pecou, mas se arrependeu, confessou e se levanta e continua. Então você é voz, você é a continuidade no ministério de Jesus. É isso que você precisa entender, tá? Não olhe para somente a performance da Thalita, da pastora tal, do pastor tal, porque eles têm a chamado. Deus colocou algo em você. Você precisa entender isso. Para alcançar as pessoas que estão ao seu redor, no seu convívio. Olha, isso aí, Lucinéia. Deus vai levantando os ministérios para nos conduzir também, né? No conhecimento, na graça. Ela colocou aqui, tenho mais de 30 anos de evangelho, mas desde que comecei a seguir esse ministério Vida Plena, Deus tem me restaurado cada dia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Tem muitas palavras de restauração dentro do nosso canal do YouTube. Entra lá, ouça essas palavras. E eu quero te incentivar hoje. Levanta em nome de Jesus. Você tem unção, porque você está em Cristo Jesus, tá? Você recebeu essa capacitação. Só precisa buscar exatamente isso aqui, ó. Conhecimento. Não deixar o inimigo te acusar mais dos seus pecados. Confessa a ele, deixa e alcança a misericórdia, tá? Porque você tem autoridade quando você estiver na fila de um supermercado, quando você estiver na sua igreja, quando você estiver na faculdade. A sua vida já carrega unção. É isso que você precisa entender. Você já carrega por ser de Cristo. Coisa que o mundo não pode experimentar. Somente quem está em Cristo Jesus. Amém? Que Jesus fala melhor no seu coração. Essa palavra de Isaías 61. Eu quero orar. Senhor, obrigado porque o teu Espírito está sobre nós. Obrigada, Jesus. Assim como ungiste Jesus, unge também, Senhor, a nós para curar, libertar e restaurar. O Senhor nos ungiu.
Que onde houver cinza, Senhor, possamos viver essa coroa. Venha a coroa sobre nós. Onde houver pranto, venha o óleo de alegria. Onde houver desânimo, Senhor, venha a veste de louvor. Que sejamos carvalho de justiça, que sejamos, Senhor, essa plantação do Senhor para manifestar a Tua glória nesta geração. Pai, em nome de Jesus, enquanto podemos viver esse ano aceitável, que é o ano da graça, é o ano que o Senhor nos deu, Senhor, antes do juízo, porque ainda há cura, ainda está tendo salvação, ainda está tendo libertação na terra, ainda está tendo uma prosperidade na terra, ainda está tendo cura e ainda está tendo alegria, porque o Espírito Santo habita em nós, porque Ele está na terra. Ainda que a gente veja, como Abacuque falou, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! E olha que ele não viu, e olha que ele não ouviu ele não viu Jesus, né? Ele não teve os escritos de Cristo na mão, como a gente tem, o Evangelho. Ele estava ali falando, ainda que a figueira não floresça, eu me exultarei no Deus da minha salvação. Ele tinha alegria, ele tinha unção de ser salvo, de confiar nesse Deus poderoso. Então, gente, levanta daí, saiba que você tem unção, você carrega Jesus no seu coração e aquilo que está te acusando, oprimindo, lembre-se, Jesus veio para libertar os oprimidos, libertar os cativos. É cativeiro quando ele fala que é espiritual. Muitas pessoas, e eu falo de cristão, vivendo em cativeiro espiritual. Se você carrega Jesus, liberte-se disso. Busca ajuda. Busca ajuda. Nós temos um ministério onde nós ouvimos, temos mentoria para te ouvir, para te tirar desse lugar de prisão. Porque a igreja tem autoridade. Eu e você somos igreja. Não foi dada apenas ao pastor, apenas ao sacerdote, ou foi dado essa unção. Não. Eles podem ter um outro tipo de chamado, de unção que Deus colocou sobre ele. Mas a unção de proclamar, a unção de libertar, de curar, está sobre você também. Então busca a cura para você curar. Busca a restauração para você restaurar. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Que o Senhor continue prosperando você, a sua casa. Amém? Nossa programação está na nossa bio. Você pode nos seguir, tá? Todos os dias temos orações. De segunda a segunda, oramos todos os dias na virada do dia. A oração da virada, tá? São alguns minutos que a gente ora dentro do WhatsApp e tem sido assim transformador. Tem sido um tempo que eu paro assim, eu falo obrigada a Jesus, porque eu parei todo o meu tempo para se dedicar agora a esses minutinhos a te orar junto em comunhão. É um momento de oração de comunhão. E durante a semana, terças e quintas pela manhã, você vai ter sempre um devocional aqui na sequência dos nossos livros, né? Terminei Isaías hoje, vamos entrar em Ezequiel. Também tem muita coisa em Ezequiel pra gente falar profunda, tá bom? E agora a gente vai ter oficialmente, né, toda sexta-feira, um culto do Ministério Vida Plena, onde nós vamos ter preleitoras que vão estar pregando. Esse primeiro culto agora vai ser eu que vou estar ministrando, tá? Vai ser agora sexta-feira. Então eu te convido para você estar conosco. Sexta-feira, dia 10, eu vou estar na sala do nosso culto. Para você participar, vou colocar, entra na bio, fala, eu quero participar da sala de oração. Lá na sala de oração eu coloco o link e você entra lá e participa do culto, tá? Dos testemunhos, da palavra que vai ter, de tudo aquilo que o mover que o Senhor faz em cada culto, tá bom? Jesus abençoe, fique na paz, graça sobre graça recebi. Ó. Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus.
e da plenitude renasci. Já ouviu esse louvor? Depois escuta ele aí, tá? Fala o amor de Deus, o amor de Deus. O amor de Deus. Logo eu, pobre pecador. Deus abençoe. Ó, um grande abraço, fica na paz, tenha um bom dia.